E aí, galera, tudo bom? Professor Lucas aqui para dar mais algumas diquinhas para vocês sobre agora movimento uniformemente variado, tá bom? Vamos lá. Primeira questão, ele mostra um desenho, aí a gente vai ter que lembrar, porque normalmente nas questões estão vindo que para você saber a diferença entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A gente sabe que no movimento uniforme a velocidade é constante e no movimento uniformemente variado a velocidade varia com o tempo. Só que a gente pode também ter uma característica de espaço variar, tá? Quando a gente tem no movimento uniforme, o espaço ele varia com o tempo igual. Espaços iguais em tempos iguais. Espaços iguais em tempos iguais. Já no movimento uniformemente variado, que é o nosso assunto de hoje, o espaço ele vai variar, só que ele não varia de forma com o mesmo valor no mesmo tempo. Então, se a gente for analisar que o espaço ele aumenta ou diminui em 1 segundo, ele aumenta muito mais ou diminui muito menos. Não é sempre padrão. Você vai entender já em relação ao desenho, tá? Diz assim, um caminhão-tanque desloca-se numa estrada reta com velocidade constante de 72 km por hora. Aqui a velocidade constante de 72 km por hora. Devido a um vazamento, o caminhão perde água à razão de 1 gota por segundo. Ó. A razão de 1 gota por segundo. O motorista, vendo um obstáculo, freia o caminhão uniformemente até parar. Até parar, velocidade final igual a 0. As manchas de água deixadas na estrada estão representadas na figura abaixo. O valor do módulo da desaceleração durante a frenagem do caminhão em metros por segundo ao quadrado é... Então, foi o que eu falei para vocês. Cada pontinho desse no desenho, ele representa justamente a gotinha que ele falou em relação ao caminhão, que é a perda de água. Ele diz que a razão é sempre de 1 segundo em 1 segundo. Então, de um ponto a outro, desse ponto a esse, eu tenho 1 segundo, que é a razão de 1 gota por segundo. 1 segundo, 1 segundo, aí, ó, 1 segundo. Então, a gota de razão de 1 segundo em 1 segundo. Tá vendo que nos primeiros 2 segundos do desenho, o caminhão ele percorre 20 metros em 1 segundo? 20 metros em 1 segundo? Isso, galera, se caracteriza um movimento uniforme. Que eu percorro espaços iguais em tempos iguais. Então, desse ponto para esse, é um movimento uniforme. E não é isso que a gente quer na questão. Porque na questão ele quer saber a desaceleração. Ó. Ele está querendo saber a variação da velocidade. Então, o movimento é uniformemente variado, não uniforme. Isso aqui ó, não vai entrar na nossa questão. Isso é só para confundir você. Já aqui é diferente. Ó. Pode ver que de 1 segundo, os espaços são diferentes. Ó. Do terceiro ponto para o quarto ponto, para a gota, 18 metros. Depois 14, depois 10, 6 e 2. Ó. Não é uniforme. Eu não estou aumentando, eu não estou diminuindo, não tenho esse padrão 20 por 1 segundo igual como tinha. Então, nesse caso, ó, o movimento ele é uniformemente variado. Então, essa é a referência que a gente tem na questão. Tá? É isso aqui tudo, aquilo lá não influencia. Olha a unidade que ele quer, metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade não pode ser em km por hora. Então a velocidade tem que ser, velocidade inicial, em metros por segundo, dividido por 3,6. Velocidade média, ou velocidade inicial, desculpa, é 20 metros por segundo. Então, vamos lá. Então imagina que eu estou andando no primeiro ponto e caiu a primeira gota. Ele continuou andando, caiu a segunda gota. E ele ainda não tinha visto o vazamento. Quando caiu a terceira gota, ele viu o vazamento. O que ele começou? Começou a frear. Quando ele começou a frear, o espaço dele foi diminuindo até ele parar. Então, nesse terceiro ponto aqui, que ele começa a desaceleração. A gente sabe que no movimento uniformemente variado, a gente tem a equação da velocidade, temos a equação do espaço e temos a equação de Torricelli.
da velocidade é quando o corpo ele varia essa velocidade com o tempo. Aqui, quando varia o seu espaço com o tempo. E aqui é quando não te der o tempo. Nessa questão você poderia fazer por essas três representações. Essas três equações dariam a mesma resposta, tá? Vou mostrar para vocês em relação a duas situações que dava para calcular. Aqui na questão ele te dá a referência ou do deslocamento total da frenagem, do freio, e também te dá o tempo total dessa freagem. Que o tempo total que ele freia é de 5 segundos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Então eu tenho tempo de frenagem de 5 segundos. Então, pelo tempo de frenagem, eu consigo calcular pela equação da velocidade. Velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A velocidade final é zero, porque eu estou parando, né? Ele diz até o final, até parar aqui, ó. A velocidade inicial é 20, a aceleração eu quero saber, e o tempo de frenagem é 5 segundos. A aceleração e o 5 estão positivo, vou passar para o outro lado negativo. Menos 5 vezes a aceleração igual a 20. A aceleração é 20 dividido por 0,5, automaticamente dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta. Letra A. Galera, o que significa o menos? O menos é só para dizer que a velocidade está diminuindo com o tempo. Se fosse mais, isso quer dizer que a velocidade estava aumentando com o tempo, porque a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo, né? Então, o sinal de mais e de menos é só para representar isso. Se for mais, isso quer dizer que eu estou aumentando a velocidade. Se for menos, estou diminuindo essa minha velocidade, tá bom? Então, a aceleração aqui, ó, seria menos 4. Agora, como eu falei, professor, e se eu quisesse usar o Torricelli? Dá no mesmo, ó. Se eu fosse usar a Torricelli, a velocidade final é zero. Então, 0 ao quadrado. A inicial é 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Agora, e o deslocamento? O deslocamento é a soma de todo mundo aqui, ó. Desse. Esses dois não entram porque não está no movimento uniformemente variado, só no uniforme. Então, aqui 18 mais 2 dá 20, né? 30. 44 com 6, 50. Então, eu tenho 50 metros. 50. 0. 20 ao quadrado, 400. Mais 100 vezes a minha aceleração. 2 vezes 50, 100 vezes a aceleração. A mesma coisa que a gente fez. A aceleração passa para a negativa, ó, com 100. 400. Então, a minha aceleração vai ser 400 dividido por 100 negativo. Então, a minha aceleração dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Aí, ó. Dá a mesma coisa, tá bom? Então, fique atento em relação a essa possibilidade do movimento ser uniforme ou não, tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 2. Dois móveis A e B partem simultaneamente de um mesmo ponto e com direções perpendiculares entre si. Olha aqui, ó. O A e o B partem simultaneamente do mesmo ponto e com direções perpendiculares entre si. O que seria perpendicular, pessoal? Perpendicular, 90 graus entre eles. Ó. Então, eles vão ter 90 graus entre si quando eles começarem a se deslocar. A gente faz um desenho. Tendo o móvel A com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Aqui, galera, tem só um errinho, que não é ao quadrado, tá? Velocidade em metros por segundo. Então, o móvel A com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. E o móvel B com movimento uniformemente acelerado partindo do repouso. Então, vamos botar aqui só para te não confundir. Ó. Corpo A, ele diz que está no movimento uniforme e que sua velocidade é de 10 metros por segundo. Já o corpo B está no movimento uniformemente variado e a velocidade inicial dele é zero, porque ele parte do repouso,
e a sua aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. De 4 metros por segundo ao quadrado. A distância entre os móveis após 5 segundos será de aproximadamente quanto? Então, beleza. Então, quando eu falo em movimento uniforme, a gente está falando, pode ver que ele está dando o tempo, que é 5 segundos, em relação ao espaço. Então, espaço, tempo. Espaço em relação ao tempo. Nesse caso, no movimento uniforme, o que nós temos? A nossa equação do espaço do movimento uniforme, que é o nosso sorvetinho. Ou a gente pode calcular também pela fórmula da velocidade média, né? No caso, vai dar a mesma coisa nessa representação. Já no movimento uniformemente variado, o que a gente tem? Em relação ao espaço, a fórmula do sorvetão aqui. Então vamos calcular cada um deles, né, rapidinho, para a gente saber justamente o quanto cada um percorreu em 5 segundos. O corpo A percorreu em 5 segundos e o B também percorreu em 5 segundos. Vamos lá. Do corpo A, vou botar aqui o A. Espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. O espaço final ele quer saber. O inicial a gente considera sempre zero, porque como ele quer saber só um deslocamento, eu não tenho duas referências, então uma referência só eu vou ter só um deslocamento. A velocidade ele diz que é 10 e o tempo é 5. Então o espaço que ele andou foi de 50 metros. Então o A percorreu em 5 segundos 50 metros. Vamos B. O B, a mesma coisa. Ó. Uso aqui como zero, porque a referência é só 1 também. Parte do repouso, velocidade inicial é zero, então isso aqui tudo é zero também, né? Eu vou ter a aceleração t ao quadrado sobre 2. Então só modifiquei a nossa equação geral aqui para essa só pelas características que a questão me deu, né? Então o espaço, ele quer saber, a minha aceleração é 4, o tempo é ao quadrado 5, dividido por 2. 4 com 2 eu simplifico, fica 2 lá em cima, com 25 aqui ao quadrado, fica 2 vezes 25, né? Opa! Deu 50 metros também. Então, o B percorre 50 metros e o A também percorre 50 metros. Só que aí que vem a parte mais difícil da questão. Que eles dizem que eles partem simultaneamente do mesmo ponto e eles estão perpendiculares entre si. É como se eles saíssem assim, ó. O corpo A saísse daqui, indo em direção para cima, né, na vertical, e o B saindo daqui, indo na horizontal. Ele percorreu aqui 50 metros e o B também 50 metros. O que ele quer saber na questão? A distância entre os dois móveis após os 5 segundos. Em 5 segundos, o A vai estar bem aqui e o B vai estar bem aqui. Então, ele quer saber justamente essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de X. Distância, né? Então, vou chamar de D. Melhor. Então, ele quer saber essa distância. Perpendicular, galera, 90 graus. Então, aqui forma um de 90 graus. Como é que eu faço ali? Hipotenusa, né? Então, Pitágoras. Pode ser D ao quadrado, 50 ao quadrado, mais 50 ao quadrado, que é a soma dos catetos. Então, D ao quadrado, 50 ao quadrado, 2.500. Então, aqui também é 2.500. 2.500 mais 2.500, 5.000. Tá, ao quadrado passa como raiz. Galera, não tem raiz de 5.000 exato. Então, o que a gente teria que fazer? Você teria que olhar pelas alternativas para poder ver qual seria o mais próximo disso aqui. Para eu saber em relação à raiz, né, multiplicando os valores, se eu pegar 50 vezes 50. 50 vezes 50 a gente não viu que é 2.500? Não está muito longe dos 5.000 da raiz? Então, vou pegar ali o mais próximo. Vou pegar 71. Se eu pegar 71...
e vou multiplicar por 71. 1 vezes 1 é 1, aqui vai ficar 7, aqui ó, 7 e 49. 1, 14 vai 1, 10 vai 1. Olha, ó. 71 vezes 71 dá 5.041. 5.041 não está muito próximo de 5.000, ele não pede um número aproximado, será de aproximadamente quanto? 100 vezes 100 não seria, 5.000 também não, 710 também não, então, letra E. Poderia fazer de outra forma também, tá? Mas a gente vai lembrar um pouquinho também mais da matemática. Como esse lado aqui, né, na horizontal é 50 metros, na vertical é 50 metros, se a gente fechar aqui, ó, ele vindo um quadrado de lados, quadrado, né? Todos os lados iguais. E o que ele quer saber aqui? Não é diagonal desse quadrado? Então é só você calcular a diagonal do quadrado. Simples assim. Também poderia fazer dessa representação. Então aqui, ó, número mais próximo em relação a isso. Então a distância é de aproximadamente 71 metros que eles ficaram nesse processo, tá? Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão número 3. Duas partículas A e B se movem em sentidos opostos em uma mesma trajetória. No instante t igual a 0, né, o inicial, a partícula A inicia do repouso e dá origem dos espaços de um movimento uniformemente variado. Então, bem daqui, ó. Então, ele sai daqui desse ponto, tá? E a partícula B passa pela posição 3 com velocidade constante, permanecendo em movimento uniforme. Então, esse cara aqui vai em movimento uniformemente variado e esse B, movimento uniforme. E ele diz no comecinho que eles estão em sentidos opostos, não é isso? Então, se eles vão se encontrar aqui, ó, que o desenho está me mostrando, isso quer dizer que o A está indo para a direita e o B está indo para a esquerda. No instante 2 segundos, né, t igual a 2 segundos, as duas partículas A e B se encontram. Então, bem aqui, seria 2 segundos, que é justamente o tempo de encontro. Está aqui, ó, ele disse que o instante, ó, que todo mundo inicia é 0. Então, aqui, onde está o ponto A em 0 metros e o ponto B em 3 metros, o tempo é 0. Tá? Agora, em 2 segundos eles se encontram naquela posição ali. Então, um se deslocou para a esquerda em 2 segundos e o outro se deslocou para cá em 2 segundos. Uma distância igual a 2, aí ele diz, ó, tendo a partícula B percorrido uma distância igual a 2 vezes a distância de A. A distância de B é 2 vezes a distância de A, conforme indica a figura a seguir. Opa, olha a distância que eles estão entre eles. A distância entre eles inicialmente era de 3 metros. Se o B percorreu o dobro de A, quantos metros é daqui para cá? É 2 metros. Ó. Então, automaticamente, daqui para cá seria 1 metro. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu somar 1 metro com 2 dá 3, que é o total, beleza. E o 2 é o dobro de 1? Sim. Então, por toda essa representação que ele diz na questão, tinha como identificar a distância entre eles bonitinho aí. Nessas condições, a velocidade da partícula A em metros por segundo no momento em que as partículas se encontram é igual a quanto? Então, da partícula A, ó, se é da partícula A, o movimento é uniformemente variado. Então, ele quer saber justamente a velocidade que o A chega nessa posição. Primeira coisa, galera, o que caracteriza o movimento ser uniformemente variado é a aceleração. Então, se é aceleração, eu preciso calcular a aceleração inicialmente. Eu preciso ter aceleração. A questão não me deu, então eu vou ter que ir atrás. Só que qual é a referência que ele me deu na questão? A referência que ele deu na questão foi, de novo, de espaço, que a gente considerou 1 metro, e o tempo. Ó. O tempo que ele saiu daqui e chegou aqui não foi 2 segundos? Então seria o tempo de 2 segundos. Então, se é espaço e tempo, a nossa equação do espaço, o nosso conhecido como sorvetão. Sorvetão.
O espaço inicial é 0, lá do A. Então aqui é 0. Ele percorreu 1 metro. Ele diz que o A parte do... a partícula A inicia do repouso, então a velocidade inicial é 0. Então eu vou ter que a aceleração 2 ao quadrado dividido por 2. Que não é o tempo que a gente tem como referência aqui, porque ele quer saber a velocidade nesse ponto, então o tempo seria de 2 segundos exatamente nesse ponto. O 2 aqui está dividindo embaixo, vou passar multiplicando com 1, 2 vezes 1, 2. Aí ficou a aceleração, 2 ao quadrado, 4. O 4 está multiplicando, passo dividindo. Então a minha aceleração aqui vai dar meio, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então já sei a minha aceleração, que é a principal característica do movimento uniformemente variado. Se eu achei a aceleração, agora eu consigo calcular a velocidade nesse ponto aí. Calculando a velocidade nesse ponto, a gente vai ter que a velocidade final é a inicial mais a aceleração vezes o meu tempo. Velocidade final é o que ele quer saber, a inicial é 0, que ele parte do repouso, mais a aceleração, que é 0,5, e o tempo, que vale 2. Então, a velocidade dá 1 metro por segundo. Seria a velocidade de A quando ele chega nesse ponto, letra C. Poderia fazer de outra forma, isso sempre no movimento uniformemente variado, que dá para calcular pela velocidade média, tá? Ó, a velocidade média no movimento uniformemente variado é a velocidade inicial mais a final dividido por 2. É uma relação que a gente tem em relação à velocidade média do movimento uniformemente variado. Como é que a gente calcula a velocidade média? A velocidade média não é espaço sobre tempo? Ó, velocidade média é espaço sobre tempo? Então, vou substituir aqui, ó. Velocidade média é o espaço que ele percorreu no tempo, igual a velocidade inicial, mais a final, dividido por 2. O espaço que ele percorreu, o A daqui para cá, ó, não foi de 1 metro? 1 metro. Em quanto tempo ele fez isso? Em 2. Quanto é que seria a sua velocidade inicial? É 0, ele partiu do repouso. Mais a velocidade dividido por 2. Então, ficou 1 sobre 2, igual a velocidade sobre 2. Olha o 2 aqui cortando com 2. Olha a velocidade, quanto ficou. Velocidade deu igual a 1. Pronto. Daria para a gente calcular tanto pela velocidade média do movimento uniformemente variado, que é uma média, né? A velocidade inicial mais a final dividido por 2, ou a gente poderia também calcular pelas nossas características do movimento uniformemente variado. Beleza, galera? Então, mais uma dica e mais uma resolução. Ficamos para a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.